Oi, turminha, tudo bem com vocês, meus amores? Então, hoje nós vamos fazer a atividade de língua portuguesa, nosso livro Encontros, tá bom? Peguem os livros de vocês, abram aí na página 99. Nós vamos fazer a atividade das páginas 99, 100, 101 e 102, ok? Mas antes de começarmos a nossa atividade, o beijo de hoje vai para o aluno Renan. O aluno Renan do terceiro ano C, ok? Então, um beijinho da Pro, Renanzinho. Bom estudo para você, tá bom, meu amor? E aí, vamos continuar. Vamos começar aí a nossa atividade, a nossa explicação da atividade de hoje. Informação por toda parte, capítulo 2. Você já viu algum filme ou desenho animado em que apareçam plantas carnívoras? E aí, gostou? Eu já vi, hein? Já vi sim. Inclusive, fiquei com bastante medo na época. Como normalmente elas são representadas, observe a imagem a seguir. E aí a gente vê aí essa imagem, né? Essa imagem dessa planta gigante aí, olha, a pessoa com medo da planta, tá vendo? Olha só. Cena do filme A Pequena Loja dos Horrores, direção de Frank Oz, Estados Unidos, 1986. É bem na época mesmo que a Pro assistia. E olha só, você considera que os filmes são fontes confiáveis de conhecimento científico? Por quê? O que vocês acham? Realmente acontece? Existem esse tipo de planta assim? O que vocês acham, hein? Você vai ler um artigo de divulgação científica cujo título é Plantas carnívoras existem mesmo? Escreva 2 perguntas às quais você gostaria que esse texto respondesse sobre esse tema, tá bom? Então, aí nessas 3 linhas abaixo, você vai escrever as suas perguntas que você gostaria de saber sobre as plantas carnívoras. E aí a gente vai ler o texto agora e vamos ver se essas perguntas têm a ver com se vai ter respostas para suas perguntas, ok, meus amores? Então vamos lá. Página 100. Ops. Vamos lá, Pro tá conseguindo mudar a página, consegui. Vamos lá. Leitura. Leia o artigo a seguir para verificar se você encontrará respostas para as perguntas que fez com os colegas e professor registre o que concluíram. Então vamos lá, vamos ver aí, vamos ver esse artigo. Plantas carnívoras existem mesmo? Estão perguntando, o que vocês acham? Existem? Não existem? Hã? Olha só, plantas carnívoras existem sim, tá bom? Mas, diferentemente dos filmes, tá? Os filmes, eles são feitos para entretenimento, o objetivo maior é esse. E aí, das pessoas. E aí, os filmes têm que exagerar em algumas coisas, né? Mudar algumas coisas para chamar a atenção das pessoas. Então, no quesito científico, filmes não são confiáveis, não, tá? Tá bom? Então vamos lá, olha só, vamos ler aí este texto. Diferentemente das que aparecem no cinema, as plantas carnívoras de verdade são pequenas e delicadas. Não existem plantas daquele tamanho que a gente viu ali na cena do filme, tá bom? Plantas carnívoras daquele tamanho não existem. Só tem capacidade de capturar e digerir animais miúdos, em geral insetos. Por isso, os pesquisadores preferem chamar essas plantas de insetívoras, tá bom? Porque elas são pequenas e comem geralmente insetos. Esta é a imagem de uma planta que se chama Drósera. Então vamos ver aí, olha, reforço alimentar. As plantas insetívoras também fabricam seu alimento, mas só isso não é suficiente para suprir suas necessidades vitais. Por isso, os insetos que elas capturam são um complemento alimentar. Tá bom? E aí mostra a imagem da Drósera, né? Essa é a imagem redondinha aí, olha. A Drósera produz um líquido pegajoso que prende o inseto e ajuda a planta a digeri-lo.
tá bom? Esse líquido já vai digerindo a planta. Já vai digerindo o inseto, né? Para que a planta se alimente dele. E vamos ver aí, então, na página 101, olha só. Página 101, a armadilha. O processo de captura e digestão do animal varia de planta para planta, dependendo da espécie. Alguns processos de captura são mais simples. É o caso da planta chamada Drosera, que é a que nós vimos na página 100, tá? Outra espécie apresentam formas especiais para a captura de suas presas. As plantas que se chamam dioneias, por exemplo, têm folhas que se movimentam fechando-se sobre os insetos que fica preso lá dentro. Então vamos ver aqui, olha a imagem aqui dessa primeira planta aqui, olha. Formiga sendo capturada pela dioneia, planta popularmente conhecida como papa-mosca. Eita, a mosquinha vai ali, olha, ela captura a mosca para se alimentar, né? E as formigas também, pequenos insetos, né? Mas vocês estão vendo que diferença daquela planta gigante do filme, né? São plantas menores, tá bom? Mais delicadas. Outros grupos, como as nepentes e sarracênias, têm na extremidade da folha uma grande urna que se enche de uma substância líquida. Quando o inseto vai beber, esse líquido fica preso na urna onde é digerido. Olha só, esse outro exemplo aí, tá vendo? Olha aqui, olha. As sarracênias capturam insetos através da produção de néctar ao longo da borda de seus jarros. Elas têm um formato de jarro, né? E aí elas têm ali aquele líquidozinho que elas produzem o inseto vai ali para beber e é capturado pelas sarracênias para se alimentar. Vamos ver aí, no Brasil. Existem no mundo 450 espécies de plantas carnívoras, divididas em 6 famílias diferentes. Bastante, né? 450 espécies, mas no mundo inteiro, tá? Porque no Brasil, apenas 2 dessas famílias são comumente encontradas em certas regiões, ok? Então, no Brasil, são só 2 dessas famílias que são encontradas em algumas regiões. Mas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro existe uma estufa de plantas insetívoras, tá bom? E olha só, Vera Lúcia Gomes, Klein, plantas carnívoras existem mesmo? Ciência hoje das crianças, Rio de Janeiro, novembro de 1990. É onde esse artigo científico está divulgado, tá bom, meus lindos? Vamos ver aqui sobre a nepente, olha aqui. Essa última planta aí, olha, essa última planta. Olha, tá vendo ela? Sobre a abertura da nepente, há uma estrutura semelhante a uma tampa, normalmente colorida, servindo de proteção para que a armadilha não se encharque, tá bom? Então, tudo isso, né, é planejado pela própria natureza, parece, né? Porque ali, olha, o inseto vai ali em cima e é capturado também por essa planta nepente. Insetívoras, as plantas que se alimentam de insetos. Néctar, líquido adocicado, produzido por certas plantas para atrair animais. É a partir dele que abelhas fazem o mel. Isso de vocês já sabiam, né? Pegajoso, algo que gruda ou que pega facilmente, tá bom? Os subtítulos foram inseridos para fins pedagógicos aí do nosso, né, os subtítulos da Armadilha no Brasil, tá bom? E aí vocês vamos ver agora a página 102. Vamos lá, para nossa última página de hoje. Página 102. Responda.
Se as plantas carnívoras retiram do solo nutrientes para sobreviver, então por que elas comem os animais, né? Boa pergunta, hein? Por quê? Foi falado no texto, tá bom? No texto tá escrito lá que elas fabricam seus alimentos, mas, né? Vocês vão ter aí como responder, tá bom? Elas precisam o quê? Aí vocês vão responder olhando lá no texto, ok? Em filmes, desenhos e jogos, as plantas carnívoras costumam ser grandes e apavorantes. Isso corresponde à realidade? Hã? Responda aí, tá bom? Se realmente justifica a sua resposta, se realmente é desse jeito mesmo que os filmes mostram, os jogos, né? Tá? 3. Você já estudou que as legendas também são fontes de informação, não é mesmo? Leia a legenda da imagem da Drósera e discuta com os colegas como ela captura e digere insetos. Depois registre, tá bom? Então vocês olhem lá na Drósera e vejam lá a legenda que está escrito embaixo ali, né? E aí, naquela primeira, a Drósera é aquela primeira plantinha que nós falamos, tá? Da página 100. Aí na legenda está escrito como que ela captura um inseto. Ok? Aquela partezinha que tá o círculo, né? Da Drósera. E agora aqui. 4. Use as informações do artigo e crie uma legenda para a imagem da Nepente, tá bom? Então, vocês podem usar no texto, está escrito, né, no artigo sobre a Nepente, aí vocês vão criar tipo uma legenda para explicar também como que elas atraem um inseto, né? Tá bom, meus amores? E agora 5. Que tal você e os colegas fazerem uma visita ao Jardim Botânico ou a um parque da cidade, né? Seria muito bom se a gente não tivesse em pandemia, tendo que ficar em casa. Aí a gente poderia combinar esse passeio, né? Mas vai ter um momento certo para a gente fazer isso, não é mesmo? Assim poderão observar de perto várias espécies de plantas. O professor vai combinar o que farão antes e depois dessa atividade. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso, não é mesmo, meus amores? Um beijo da Pro e até o próximo vídeo. Bons estudos!